construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, fundando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Jesus é a pedra angular. Atos capítulo de número 4, versículo 11 e versículo 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Os seus não o receberam. Os judeus esperavam há décadas, há séculos, há milhares de anos pelo Messias. E o Messias veio, esteve entre eles, curou, profetizou, cumpriu toda a lei, e eles não o conheceram. O rejeitaram. Rejeitaram a pedra angular do grande edifício chamado igreja. Rejeitaram a Jesus. Jesus Cristo é a rocha. Ele é a rocha. A rocha que matou sede do povo de Israel no deserto. Essa rocha representava Jesus. Lembra-se da mulher samaritana? No Evangelho de João, capítulo 4? Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem lhe pede água, você me pediria, e eu lhe daria a água da vida. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 2 ao versículo 4, Paulo vai dizer assim à igreja de Corinto: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia! Jesus estava lá no deserto. Jesus estava com eles os 40 anos, matando a sede, saciando a sede do povo de Israel no deserto. A rocha, Jesus. Aleluia! Nós somos membros da família de Deus, querido. Edificados, ajustados, crescemos sobre Cristo para sermos santuário do Espírito Santo. Aleluia! Nós somos igreja, edificados e ajustados. Nós crescemos sobre Jesus, que é a rocha, para sermos um santuário, para sermos um templo. Edificados em Cristo, nós somos santuário, templo de adoração ao Deus vivo, templo do Espírito Santo. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como pedra angular. Jesus, a pedra principal desse edifício chamado igreja. E ele segue no verso 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Jesus, então, é a pedra angular, é a pedra principal, é a rocha rejeitada pelos judeus, rejeitada pelos seus. Aleluia! E aí, os apóstolos também são pedras, como nós, são pedras vivas, como nós somos, edificados e ajustados, crescemos sobre a rocha, sobre Cristo. Aleluia! Pedra viva, aleluia, rejeitada pelos homens. Todo judeu, querido, aguardava o Messias. Jesus veio encarnado, homem-deus, na frente deles, com sinais e maravilhas, com todas as provas possíveis e impossíveis, cumpriu toda a lei e os profetas, e mesmo assim estavam tão cegos que não o reconheceram. Andaram com ele, o viram, o tocaram, o ouviram, sentiram. Ouviram a sua doutrina, mas não o conheceram. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 8, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Os que confiam em Jesus, a pedra angular, escolhida e preciosa, pedra viva, rejeitada pelos homens, Jesus, Deus homem encarnado. Aleluia! Oh, glória! Verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que se faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem da cruz, para os que também foram destinados. Oh, glória! Jesus é a pedra angular, a pedra principal, a pedra que os construtores, os edificadores rejeitaram. Essa pedra principal é Cristo. Aleluia! Preciosa e escolhida por Deus. E aquele que nele confia jamais será envergonhado. Acabamos de ler que o próprio apóstolo Pedro afirma ser Jesus a pedra principal, viva e rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Essa pedra rejeitada tornou-se a pedra angular de esquina. Pedro está dizendo: eu não sou a pedra principal,
dessa edificação. O apóstolo Pedro está dizendo: eu não sou a pedra angular, a pedra principal da igreja, não. A pedra principal foi a pedra rejeitada. Jesus, ele é a pedra principal. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, rejeitado pelos homens, mas escolhido e precioso para Deus. O próprio apóstolo Pedro está reconhecendo não ser ele a pedra principal. Agora, existe uma segurança naqueles que confiam no Senhor.